Bom, pessoal, então, enfim, o último tema da otorrinolaringologia vai ser a otologia, que é um tema que, dentre os outros que foram falados, da rinologia, da faringolaringologia, ele é o mais frio, né? Não costuma cair tanto em prova, a gente não observa tantas questões, mas vez ou outra eles cobram alguma coisinha sobre otites, sobre paralisia facial, que é o que eu vou conversar aqui com vocês, tá? Então, primeiro de tudo, a otite externa difusa aguda, ela costuma cair muito em prova de R1, né? É um assunto bem quente nesse sentido, mas que não tem grandes dificuldades. Ela tem um início agudo de apresentação, dentro de 3 semanas mais ou menos, às vezes até menos que isso, geralmente dentro de 48 horas. Os sintomas eles cursam com uma inflamação do conduto, com uma otalgia que é muito marcante, muito intensa, pode ter prurido, um pouco de plenitude auricular pelo edema, pode ser com ou sem perda auditiva, depende do grau de edema, e costuma ter uma otorreia clara, né? Pouca otorreia. Os sinais ao exame físico são dor à palpação do tragus e a mobilização do pavilhão. Então, quando a gente aperta aqui o tragus, mobiliza o pavilhão, o paciente ele apresenta bastante dor. Pode ter um edema, uma hiperemia difuso do conduto, normalmente sem alterações importantes da membrana. Ela pode estar alterada na sua porção mais superficial. Então, tem um pouquinho de hiperemia, mas sem abaulamento, sem uma secreção retrotimpânica. O principal agente nesse caso é a Pseudomonas aeruginosa, 38% dos casos, seguida do Staphylo epidermidis e do Staphylo aureus, embora alguns fungos também possam causar a otite externa difusa aguda. O tratamento é simples, é com antibiótico tópico auricular. Normalmente a gente usa o ciprofloxacina, mas pode ser usado algum aminoglicosídeo também, se não tiver perfuração da membrana timpânica, por 7 dias. Proteção auricular, limpeza local, né, no consultório, não é para o paciente, até é melhor evitar cutucar, usar haste de algodão, cotonete, tudo. E considerar antibiótico via oral se a infecção for muito extensa, né, se às vezes ela passa dos limites do conduto auditivo, pega o pavilhão auricular ou tem um edema muito intenso que você acha que não vai passar a gota de antibiótico, ou se for um paciente com uma imunossupressão muito importante. Também é possível tratar com via oral associado ao tópico sempre. A absorção do tópico ela é sempre melhor que o via oral ali faz uma concentração mais legal na pele. Agora falando de um tipo que eu acho que é bem importante saber de otite externa, né? A otite externa difusa aguda, ela não tem grandes complicações, normalmente é só chato pela dor, mas o tratamento responde ali, na maioria dos casos, fica bem. É muito associado à umidade, né? A quem nada, vai à praia, tudo. Agora, a externa necrotizante é uma entidade completamente diferente. Ela é uma osteomielite da orelha externa, do osso temporal e da base do crânio. Então, como que isso acontece? Normalmente são pacientes que têm uma imunossupressão importante de base, então diabéticos, idosos, imunocomprometidos, normalmente tudo isso junto. É causada principalmente pela pseudomonas, a mesma que causa a otite externa aguda. E qual que é a fisiopatologia? A pseudomonas encontra ali naquele meio, né, principalmente no paciente diabético, eu diria que é uma doença quase que exclusiva do paciente diabético, um meio de infiltrar ali no vaso e fazer uma vasculite necrotizante. Ela produz uma série de enzimas, colagenase, elastase, e isso pode fazer uma degeneração local e ela infiltrar no osso, gerando uma osteomielite aguda. O quadro inicial, ele começa frustro, então tem um prurido, uma otalgia que vai piorando progressivamente, que não costuma melhorar com os tratamentos convencionais, então o paciente com diabetes que tem esse exame físico aqui, mas que não melhora, a gente tem que também ficar de olho na otite externa necrotizante inicial. Com o passar do tempo, ele pode evoluir para uma celulite dolorosa, acompanhada de uma otorreia fétida e purulenta, edema, otalgia intensa, cefaleia occipital e temporal, e até acometimento de nervos cranianos, que acontece nessa ordem, facial, vago e acessório. Esse seria um sinal de alerta para as complicações intracranianas. Como é que a gente faz o diagnóstico? Segue alguns critérios. Então, o paciente tem uma otalgia que já dura mais de um mês, né, que tem toda essa evolução, tem um diabetes mellitus ou uma outra condição imunossupressora importante, está com uma otorreia purulenta persistente com tecido de granulação por várias semanas, às vezes até faz um diferencial com SEC de conduto auditivo, e tem algum acometimento de pares cranianos. Então, assim, ele não precisa ter tudo isso para fazer o diagnóstico, mas são coisas que levam a gente a pensar nesse diagnóstico. Qual que é o aspecto da otoscopia? Pode ser dos mais variados, dependendo do grau de extensão do processo, mas normalmente o mais típico é ter esse tecido de granulação aqui no conduto auditivo. Então ele parece uma lesão avermelhada, meio polipóide ali no assoalho, né, do conduto auditivo. Pode ter uma ulceração local com bastante inflamação. O paciente ele pode apresentar uma pericondrite associada,
pode apresentar necrose da orelha e das estruturas do conduto auditivo, da própria membrana timpânica, e normalmente tem muita secreção associada, né? Então, nesses casos, a gente precisa sempre internar o paciente e fazer um exame de imagem ali para chegar a um diagnóstico, para estudar melhor o grau de acometimento. Teoricamente, o melhor exame para fazer o diagnóstico, como é uma osteomielite, seria uma cintilografia com tecnésio ou com galho, mas nem sempre está disponível, não é um exame que vai mudar tanto a conduta a princípio. O diagnóstico, frente a isso tudo, ele é mais clínico e a gente complementa com tomografia e ressonância. Com a tomografia, a gente consegue ver o grau de acometimento ósseo, né? Ver sinais sugestivos de osteomielite, e com a ressonância a gente vê o acometimento de partes moles ali, o processo inflamatório. Pode até complementar com a cintilografia mesmo, se tiver à sua disposição. Os laboratórios normalmente incluem hemograma, VHS, PCR, marcadores inflamatórios em geral. É possível também fazer hemocultura e cultura da secreção, normalmente cresce pseudomonas. O tratamento, como é que ele é feito? Tem que ser feito um debridamento diário do conduto auditivo, então precisa aspirar esse conduto, precisa tirar o tecido de granulação ali, até que não seja observado nenhum tecido de granulação mais. Normalmente, quando tem dúvida diagnóstica, a gente até faz biópsia desse tecido de granulação que tem aqui no conduto, que às vezes pode confundir. Antibiótico terapia endovenosa, com ciprofloxacina ou com ceftazidima, cobertura de pseudomonas, né? Inicialmente é sempre endovenosa. E, importante, fazer um controle adequado da glicemia ou do fator que levou à imunossupressão. Isso aqui é decisivo para o paciente ter um melhor prognóstico. Antibiótico tópico e cirurgia são controversos, né? Apesar de ser uma osteomielite, está numa região bem complicada ali da lateral da base do crânio. Então tem muita estrutura vasculonervosa, normalmente responde bem ao antibiótico, ao controle da glicemia, sendo que não precisa fazer nenhuma cirurgia. Mas em alguns casos mais refratários, a gente pode até fazer uma mastoidectomia ou uma petrosectomia para bloquear, para debridar definitivamente ali aquele processo infeccioso, mas normalmente não precisa. Como que acontece a cura do paciente? A gente vê uma melhora do aspecto otoscópico e da otorreia e dos marcadores inflamatórios também. A cintilografia com galho ela pode ser um marcador interessante para a gente acompanhar, já que os exames de imagem eles podem manter algumas alterações sugestivas de osteomielite no segmento e o paciente nunca ter uma reversão completa dessas alterações sequelares. Então a cintilografia com galho seria um ótimo parâmetro para segmento. Com tecnésio é mais para diagnóstico, com galho mais para segmento. E normalmente o paciente precisa ficar algumas semanas com antibiótico ali até ter melhora completa. Então melhora da otorreia, da otoscopia, das provas inflamatórias e da cintilografia com galho antes de receber alta de fato, né? E um bom controle glicêmico, claro. Agora passando para as complicações das otites médias, né? Então, as otites médias agudas ou crônicas, elas podem ter complicações variadas. A gente costuma classificar em intratemporais e intracranianas. As intratemporais são as mais comuns. A mastoidite é a complicação mais comum da otite média aguda, né? Então, o que acontece? Você tem um extravasamento de pus para essas células da mastoide e, por vezes, ela rompe a cortical do osso e vai aqui para o tecido subcutâneo. Então, como é que isso se manifesta? Com uma hiperemia e um edema retroauricular e com anteriorização do pavilhão. O paciente pode referir dor e febre. Os abscessos mastoídeos pode vir no contexto da mastoidite, né? Acumula secreção aqui no espaço subcutâneo rente à mastoide, né? E às vezes precisa fazer uma drenagem. Labirintite infecciosa é quando o pus vai para dentro da orelha interna do labirinto. Normalmente se manifesta com uma tontura rotatória importante, perda auditiva, é bem raro acontecer e pode não ser reversível. Paralisia facial, lembrar que o facial ele tem um trajeto importante intratimpânico, então ele pode haver ali alguma fragilidade óssea do canal do facial e ter uma paralisia facial periférica. Normalmente nesse caso o prognóstico é bom, né? Com o tratamento da otite se acaba melhorando a paralisia consequentemente. E as complicações intracranianas, das intracranianas a mais comum é meningite. Reparar que a mastoide aqui faz limite, né, com a fossa média, né, com a dura mater e com a fossa posterior também. Então você pode ter um extravasamento desse processo infeccioso para meninge e isso gerar uma meningite. Pode haver também trombose do seio cavernoso, que é esse seio venoso aqui muito próximo à mastoide. Pode ser oligossintomático, pode ter sintomas de hipertensão intracraniana e os abscessos intracranianos, como esse aqui que é um abscesso epidural na fossa média. Pode acontecer também.
Quando a gente suspeita de qualquer complicação de otite, a gente deve fazer um exame de tomografia de mastoide associado a um corte de crânio completo com contraste, para descartar que não tenha nenhum abscesso intracraniano e para topografar melhor onde está a extensão desse processo infeccioso. Para todas as complicações, a gente precisa internar o paciente e fazer antibiótico terapia EV, normalmente com ceftriaxona e clinda. Você não vê que tudo na otorrino agudo assim acaba internando com ceftriaxona e clinda, quase tudo. Corticosteroide EV, se não houver contraindicação, isso ajuda bastante no processo inflamatório. Para paralisia facial e para labirintite infecciosa, isso minimiza os danos que tem na via auditiva e no nervo facial. Então, é uma medida que é mandatória fazer nesses casos. Timpanocentese ou mastoidectomia, depende. A timpanocentese é você ir lá dentro do ouvido, fazer um furinho no tímpano e aspirar aquela secreção. É o que a gente costuma fazer para as mastoidites. Né? Se tiver só uma mastoidite ali, a gente fura, tira ali aquela secreção purulenta, né? Que pode estar gerando toxemia, tudo, isso o paciente evolui com melhora. Na paralisia facial também, isso pode ajudar, na labirintite infecciosa também. Nas complicações intracranianas, depende de cada caso. Às vezes, se for só uma meningite, a gente pode fazer também só a timpanocentese. Agora, se for um abscesso maior, intracraniano, dependendo da complicação, a gente faz uma mastoidectomia. Então, faz uma drenagem da orelha média e da mastoide via uma incisão retroauricular externa. Drenagem cirúrgica se houver abscesso, caso tenha um abscesso intracraniano como esse aqui, pedir uma avaliação da neurocirurgia para entrar em conjunto. Né? Para a trombose de seio venoso, a anticoagulação ela é controversa na literatura, mas normalmente a gente faz também. Agora, otite média crônica colesteatomatosa. Agora, saindo do capítulo das otites agudas, indo para as crônicas. Né? A gente tem, basicamente, 3 tipos de otite média crônica. A crônica simples, que ela é só uma perfuração do tímpano. A crônica supurada, que é uma perfuração que ela está quase sempre infeccionada. E a crônica colesteatomatosa, que é a mais preocupante das otites médias crônicas. Nela, o que acontece? Se desenvolve o colesteatoma, que é uma lesão derivada de queratinócitos, benigna, mas que tem um comportamento localmente destrutivo. Ele é constituído por um epitélio escamoso, estratificado, que vai produzindo queratina ali dentro da orelha e tem um comportamento reparativo, ora destrutivo, né? Tem algumas citocinas inflamatórias que ele produz, e isso pode gerar uma erosão progressiva das estruturas da orelha média e até da base do crânio. Né? Normalmente a manifestação clínica é o quê? É uma otorreia fétida crônica, é muito comum você ver escrito em livro com um odor de ninho de rato, porque é um odor muito forte, refratário ao tratamento clínico. Às vezes você usa antibiótico via oral, tópico, o paciente pode até melhorar momentaneamente, mas nunca fica com controle 100% ali do processo infeccioso. Na otoscopia, o que a gente vê? Depende do grau. Se for um colesteatoma inicial, você pode ver só aqui uma massa parecendo uma cera, uma descamação ali na região mais superior, que a gente chama de região atical do ouvido. Com o passar do tempo, essa massa pode ir progredindo aqui por dentro do ouvido, gerar esse aspecto mais esbranquiçado com erosão do teto da cavidade timpânica, né? E uma secreção amarelada, às vezes até esverdeada, devido à infecção crônica por pseudomonas. Com o passar do tempo, você evolui com uma erosão das estruturas, como a gente vê nessa tomografia aqui, já não se vê mais cadeia ossicular, e isso pode gerar até outras complicações, como uma paralisia facial, uma fístula licórica e outros abscessos intracranianos, se não tratado precocemente. Então, uma coisa que às vezes é detalhezinho de prova, mas o colesteatoma ele expressa a citoqueratina 16, que é diferente em relação ao epitélio saudável, né? Então, isso seria um marcador ali histológico para diferenciar a pele de queratina normal do colesteatoma. No caso do colesteatoma, é comum já ter uma perda auditiva mais acentuada do que nos outros tipos de otite. Por quê? O comportamento erosivo do colesteatoma afeta a cadeia ossicular e pode perfurar amplamente o tímpano também. Né? Além de preencher ali a cavidade da orelha média, então você tem uma perda condutiva que ela costuma ser bem acentuada, eventualmente até uma perda mista neurosensorial devido às infecções de repetição. No caso do colesteatoma, a gente trata com cirurgia, faz uma mastoidectomia radical. Então a gente faz uma incisão retroauricular, um bloqueamento completo das estruturas da orelha média e da mastoide e comunica tudo numa cavidade única.
né? Você tira tudo que é lamela ali de colesteatoma e deixa aquilo tudo ali amplo para fazer um segmento pós-operatório legal. O colesteatoma ele pode recidivar com o tempo também, mas se você transformar aquilo numa cavidade única, dá para fazer limpeza no consultório mesmo, não precisa reoperar normalmente. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a paralisia facial periférica, né? A gente falou um pouquinho sobre as otites, que elas podem cursar com paralisia facial, mas a causa mais comum de paralisia ela é idiopática, a paralisia de Bell. Teoricamente, pode haver uma infecção viral associada, né, uma neurite, um edema do nervo facial, que dentro do seu canal ósseo ali faz um sofrimento, uma isquemia. Isso geraria paralisia. Ela costuma ser unilateral, súbita, com um percurso de piora dentro dos primeiros 10 dias, mas com uma melhora em mais ou menos um mês, ali de 21 dias a 45 dias mais ou menos, né? Quais são os fatores de risco? Diabetes pela vasculopatia, gestante pela embebição gravídica e história familiar devido a fatores genéticos que a gente não conhece ainda muito bem. Qual que é o tratamento, né? Aliás, antes do tratamento, como que você faz o diagnóstico ali topográfico, você diferencia a paralisia facial periférica de uma central? Na paralisia facial periférica, você tem um problema no nervo. Então é como se o cabo de força tivesse sido desconectado. Você paralisa todos os andares da hemiface correspondente. Agora, na paralisia central, você tem um problema mais lá em cima, né? E a gente tem os dois lados dos núcleos do facial fazendo inervação e eles se cruzam num ponto mais baixo, né? E nesse ponto a gente tem uma inervação bilateral, né? De origem bilateral em nível central, da região superior da hemiface. Então, na paralisia central, você tem o nervo íntegro, então ele recebeu inervação de uma outra região do lado contralateral central. Então ele preserva essa região do andar superior da face, paralisa só do olho para baixo, né? Então essa é uma forma de diferenciar o periférico do central. Quando é periférico a gente fica mais aliviado, né? Então faz o exame neurológico completo, vê a otoscopia também, mas de certa forma exclui causas um pouco mais graves de paralisia. Agora, na paralisia central, a gente tem que suspeitar de um AVC ou de um processo expansivo ali no sistema nervoso central. Na paralisia facial periférica, qual que é o tratamento? É com corticosteroide, basicamente. Como tem uma neurite, uma inflamação do facial, com o corticoide a gente alivia esse edema e tende a melhorar o prognóstico, tá? Antiviral. O antiviral é um pouco controverso na literatura, tem estudos que apontam que você iniciar o aciclovir, o fanciclovir ou valaciclovir até o 5º dia poderia ter um acréscimo no benefício, mas o corticoide de longe é o que tem mais evidência, tem mais poder aí em termos de prognóstico. Proteção ocular. Como o paciente ele pode ter graus variados de paralisia, em muitos casos ele não vai conseguir fechar o olho completamente, a gente precisa prevenir que esse olho seque demais e faça uma úlcera de córnea. Como que se previne isso? Com colírio lubrificante de hora em hora, e à noite a gente pede para esse paciente ocluir com uma gazezinha, um pouco de pomada, né, dentro do olho, põe uma gazezinha por cima e uma fitinha de micropor ali para garantir que o olho vai ficar fechadinho, hidratado e protegido. Também é interessante dar um suporte psicológico para esses pacientes. Então a paralisia facial pode estigmatizar bastante, né? É uma coisa que não consegue se disfarçar, então as pessoas perguntam, tem esse estigma se vai voltar ao normal ou não. Na maioria dos casos volta ao normal, em até 90%, mas pode ficar às vezes algum grau de sequela. Fisioterapia também tem um papel controverso. Tem gente que fala que tem trabalhos que falam que funciona bem, tem outros que falam que não funciona muito. A gente, em geral, manda o paciente para fazer uma fonoterapia, uma fisioterapia facial e alguns exercícios para fortalecimento de musculatura facial. Mas não é o mais importante. O mais importante é o corticoide e você proteger o olho. Outras causas de paralisia facial que não o Bell. A síndrome de Hansen-Hunt, em que você tem uma ativação do varicella zoster ali no facial. Então, parte do nervo facial faz a inervação sensitiva do pavilhão e da entrada do conduto, então você vai ter vesículas nessa região associada à paralisia facial e uma dor muito intensa, né? Aí teria uma síndrome de Hansen-Hunt. Pode também ter sintomas auditivos, se pegar o 8º nervo craniano e tontura. O prognóstico nesse caso é pior que na paralisia de Bell. A gente usa também o mesmo tratamento, corticoide, proteção ocular, o antiviral a gente dobra a dose normalmente, pode até associar alguma gota tópica para prevenir infecção no conduto auditivo, analgesia e proteção ocular. Otite complicada, a gente comentou ali um pouquinho que na otite complicada a gente interna o paciente, faz antibiótico EV e miringotomia, normalmente tem um bom prognóstico, a gente consegue dar alta para esses pacientes precocemente, em 2, 3 dias já começa a responder bem. No caso de otite média crônica, no colesteatoma,
Quando o colesteatoma gera paralisia facial, então paralisia facial periférica no contexto de colesteatoma é igual a cirurgia de urgência. A gente tenta descomprimir ali o facial, faz exéreses do colesteatoma para melhorar o prognóstico. Outras doenças, Lyme, né, é uma outra infecção que pode causar paralisia facial, entre outras neurites. Trauma, iatrogenia, tumor de parótida, tudo isso pode gerar lesão do facial. E também vale pontuar a síndrome de Melkerson-Rosenthal, que não é tão frequente, mas é uma síndrome que não tem uma etiologia conhecida, mas que cursa como paralisia facial recorrente, edema orofacial e língua plicata. No anátomo patológico pode ter uma inflamação granulomatosa, mas a gente ainda não sabe muito bem por que ela acontece, né? E a gente, toda vez que tem uma agudização, precisa tratar do mesmo jeito, com corticoide, eventualmente antiviral, proteção ocular, suporte psicológico, fisioterapia, né? E orientar esse paciente de que ele deve acompanhar, mesmo que a paralisia se resolva completamente, para fazer uma investigação otorrinolaringológica, né, descartar outras causas de paralisia, mas normalmente volta praticamente 100% o movimento da hemifácie ou fica com uma paralisia muito discreta, né, se tratado precocemente, ali, se for só uma paralisia de Bell mesmo. Bom, com isso a gente terminou o módulo de otologia. Quero desejar uma boa prova aí para todos vocês, né? Que vocês estudem bastante, que possa dar tudo certinho aí. Obrigado. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também